Oi, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos para mais uma história, mais um fruto do Espírito. Vamos aprender sobre uma característica do fruto do Espírito. Vamos ver. Primeiro a gente vai ver o versículo, tá bom? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Tá bom? E como vocês já viram pela cor, o fruto do Espírito de hoje é amabilidade. Isso mesmo. O que é ser amável? Nossa, será que a gente consegue ser amável em todos os tempos? Todo tempo? A gente não consegue isso por nós mesmos, não. Lá na Bíblia, em algumas Bíblias, tem amabilidade e em outras tem benignidade. É a mesma coisa, é ser amável, é gerar o bem para as pessoas, entendeu? É a mesma coisa, só muda a palavra. E esse é o quinto fruto. Vamos conferir? O primeiro foi amor, o segundo, alegria, o terceiro, paz, o quarto, paciência e o quinto, amabilidade. Vou contar uma história para vocês perceberem como é ser amável. Vamos lá? Bom, essa aí é Susana e Janete. Susana está com essa blusa azul clara e Janete está com a blusa amarela. O pai e a mãe da Susana não são os mesmos. A mãe da Susana é madrasta da Janete. O pai da Janete é padrasto da Susana. E agora, duas famílias que se juntaram e formaram uma nova família. Mas me parece que isso não está indo muito bem, não. Susana e Janete não conseguem se entender. Susana perturba, incomoda demais a Janete. Puxa as tranças da Janete. A Janete grita, para de me puxar meu cabelo. Ela fala, não, foi só uma aranha que tinha nas suas costas. Mas é sempre assim. Susana virou para ela e falou, Janete virou para Susana e falou, eu vou contar para a sua mãe. Susana botou a mão na cintura e falou assim, ela é minha mãe, ela vai ficar do meu lado. E aí a Janete saiu correndo e eu esqueci o nome dele, gente. O Breno, assistindo de longe essa situação, ficou muito incomodado. Ele falou, não existe, como é que a gente vai ficar com essa situação? Isso não pode acontecer. E ele ficou pensando o que ele iria fazer. Ele ficava chateado com a Susana, que incomodava a Janete. Ficava chateado com a Janete, que nunca conseguia fazer as pazes com a Susana. E ele pensou, eita, meu padrasto e minha mãe vão brigar de novo. E deu certinho. Quando a madrasta da Janete chegou, ela correu para o colo da madrasta. A Susana não está me batendo de novo. Ela está brigando comigo. E ela virou e falou assim, olha, vocês têm que serem amigas. Não dá para vocês ficarem assim, não. Virou para Susana e falou, Susana, o seu quarto também é o quarto da Janete. A Janete vai ter que ficar e brincar no seu quarto. Susana cruzou os braços, deu de ombro e fingiu que nem era com ela. Quando, nesse instante, quem entrou? O pai da Janete, padrasto da Susana. O pai da Janete
quando viu essa situação, e a Janete, quando viu, correu para o colo do pai. Ah, papai, papai, elas estão brigando comigo de novo. Ela ainda envolveu a madrasta, né? A madrasta estava até tentando ajudar, mas ela falou: eu não quero ficar nessa casa, vamos para nossa casa, papai. E a situação ficou complicada. O pai da Janete virou para a esposa e falou: vocês têm que dar um jeito, não dá para se conviver assim. E saiu. A madrasta da Janete ficou super chateada. Super chateada. Foi para o quarto dela e se pôs a chorar. Nossa, foi uma situação horrível. O Breno, que estava de longe assistindo tudo, ficou também muito chateado. Como é que ia ser as coisas? De um lado, o padrasto dele brigou com a mãe. Estavam um de cara emburrada para o outro. A Janete brigou com a Suzana. Estava aquela situação horrível. Ele não gostava de ver a mãe dele chorando, de hipótese alguma. E aí ele foi para o quarto da mãe dele e falou: mãe, vamos orar. Vamos orar, porque a gente tem que achar uma solução para isso. O Breno, ele já tinha ido à igreja, só ele tinha conhecido Jesus e entregue a sua vida a Jesus. Ele já era batizado. Então, ele fez uma oração para que na casa dele essa situação parasse, não ficasse uma situação tão difícil como estava. E foram todos dormir. No dia seguinte, Breno, que já era batizado, eu falei para vocês, ele se arrumou para ir para a igreja e quando o padrasto dele se casou com a mãe dele, o padrasto achou por bem também irem para a igreja. Mas eles não tinham ainda aceitado Jesus, estavam indo na igreja para aprender e conhecer da palavra de Deus. Quando chegou na igreja, o padrasto levou Janete para a sala dela, Suzana foi para a sala dela, a mãe foi para uma sala, o padrasto foi para a sala dele. E ele ficou sentado na escadaria quando o pastor botou a mão no ombro dele e falou assim: a situação hoje está tensa, né? Aí ele: tenso, pastor? Foi porque o senhor não viu como terminou a noite de ontem. Foi uma briga geral. Todo mundo brigou com todo mundo. Eu achei que ninguém viesse à igreja hoje. Tá uma confusão, as meninas não se entendem. Meu padrasto briga com a minha mãe. Nossa, foi uma confusão geral. E aí ele falou assim: vamos orar, Breno. Vamos orar para que essa situação passe na sua casa, para que vocês aprendam a ser amáveis uns com os outros. Vai, sobe para sua aula. Quando o Breno chegou na aula, qual foi a surpresa dele? A aula dele era sobre amabilidade. E a professora falou: olha, esse sentimento da gente ser amável com os outros é um sentimento que independe da nossa vontade. A gente só consegue ter ele se a gente preencher o nosso coração com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz com que a gente aprenda a perdoar, assim como Deus perdoou a gente, como Deus em Cristo perdoou a gente, foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para que a gente tivesse a vida eterna. A gente tem que aprender a perdoar. Nesses momentos que a gente aprende a perdoar, aí sim a gente consegue ser amável, independente com o que aconteça. Breno ficou pensando e falou: já sei, quando eu chegar em casa, eu vou conversar com a Suzana, vou conversar com a Janete, vou conversar com a minha mãe e meu padrasto. A gente tem que aprender a perdoar uns aos outros, para poder gerar dentro da gente o fruto da amabilidade. E ele foi cheio de esperança para casa. Chegou em casa, conversou com todo mundo. Conversou com todos eles e eles fizeram esse acordo. Vamos nos perdoar para poder gerar
para se encher do Espírito Santo de Deus e poder gerar esse sentimento de ser amável um com o outro. E vocês? Será que vocês conseguem? Lembrem-se, a gente sozinho, a gente não consegue não. A gente só consegue quando a gente preenche o nosso coração com o Espírito Santo de Deus. Aí sim, a gente consegue perdoar e ser amável. Não se esqueçam, vamos exercitar isso, hein? Perdoar sempre as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, para que a gente possa gerar dentro da gente o fruto do Espírito da amabilidade. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com a paz de Jesus e até a semana que vem. Tá bom? Tchau, crianças!